Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando do Chocolate para trazer mais um vídeo pro canal. E hoje nós vamos voltar com a série de ATM8 na nossa basezinha, né? Fiz algumas mudanças do último vídeo, faz bastante tempo que eu não gravo isso aqui. Porém, nós vamos voltar com essa série porque nós ainda não acabamos esse modpack. Bom, do último vídeo pra cá, eu já fiz algumas mudanças na nossa área de alquimia. Exatamente, eu mudei basicamente tudo. O que estava acontecendo? Não sei se vocês lembram, mas antes, aqui atrás, tinha uma parede de drawer, na verdade bem aqui tinha uma parede de drawer, e atrás tinha esses carinha do Create aqui, que eles analisam se a quantidade de itens que tem aqui dentro, certo? Certo, porém, tinha um problema. Esse negocinho do Create, eu não sei se é por causa da nova atualização, ele não estava conseguindo entender o que tinha dentro dos drawers. Aí eu tive que quebrar todos os drawers e colocar, deixa eu tirar esse escudo, e colocar nossos barrels aqui. Eu fiz esse barrel aqui do Sophistical Storage, se eu não me engano esse é o nome do mod. E eu coloquei só um filter upgrade para ele aceitar apenas um item aqui dentro e um divide upgrade nos itens que nós fazemos a mais. E como vocês podem ver, eu atualizei o modpack e como vocês podem ver tem algumas coisas novas, mas especificamente esses três elementos novos. Eu tive que reformular a nossa fábrica, não estava funcionando muito bem depois que eu atualizei e eu tive que reformular ela e ela ficou pequenininha dessa forma. Ficou bem melhor. Agora eu já aprendi um jeito melhor para nós controlarmos, por exemplo, a quantidade de itens. Como vocês podem ver aqui, nunca vai encher essa parte aqui de água. E quando ele enche a quantidade que eu escolhi, ele simplesmente para de mandar água aqui para dentro e para de fazer. Assim eu gasto menos energia e fica melhor para mim. E isso eu fiz em todas as outras máquinas. Como vocês podem ver aqui tá parado, que faz o silicon. Aqui ainda tá processando por causa do oxigênio, que não vem muito. Vocês podem ver, tem bem pouquinho e eu uso bastante. Hidrogênio já lotou, eu tive que colocar um void upgrade. Silicon, eu não lembro se já tinha nossa farm antiga, mas deixa eu explicar pra vocês. O novo método de criar a nossa Kaolinite foi modificado um pouquinho. Essa parte aqui tá tudo igual. Quer dizer, eu não sei se essa água aqui era nessa parte, porém agora para nós fazermos ela nós precisamos de água, alumínio oxide e de silicon dioxide. Bom, como a gente fazia isso aqui, o alumínio? Nós pegamos oxigênio e alumínio. Eu não lembro se quando nós criávamos isso era dessa forma, porém o novo jeito que nós estamos usando para farmar ele é pela molite, que é basicamente a mesma coisa que eu fazia antes, que antes a gente pegava a tintura azul da lápis lazuli e jogava num dissolver, que ele dava o nosso aluminium oxide, se eu não me engano. Eu não lembro muito bem da última fábrica. Mas agora nós temos que fazer esse molite, sei lá, para nós termos o silicon dioxide e o aluminium oxide. Bom, o silicon dioxide e o aluminium oxide nós usamos. Aí, se nós processarmos esses dois, nós só precisamos de água para fazer o resto. Nós temos que juntar esses dois itens mais uma água que nós fazemos a kaolinite. Porém, como vocês podem ver, aqui só dá um silicon dioxide e 2 aluminium oxide. E para fazer a kaolinite nós precisamos do contrário. Então ia demorar muito para farmar. Então o que eu fiz? Eu fiz uma produção de silicon dioxide, fazendo basicamente juntando o oxigênio com o silicon. Bem aqui, oxigênio e o silicon. Oxigênio nós farmamos da mesma forma que eu sempre farmei, passando uma água no dissolver. A água eu faço pelo atomizer, que eu jogo água aqui dentro, ele se transforma em água. E para nós fazermos esse silicon, eu faço de uma maneira bem interessante. Eu basicamente eu reciclo o que vem da nossa lápis lazuli. Por quê? Quando nós passamos a lápis lazuli no dissolver, ela vem silicon, ela vem a molite, que é o que nós usamos, e calcium alguma coisa. Além do sódio, esqueci. Além do sódio. O sódio e esse calcium sulfite. Esses dois eu não uso pra nada, até então, né? Então eu coloquei void upgrade em ambos. E a única coisa que nós pegamos dessa lápis lazuli é o nosso silicon e o molite. Porque com o molite nós pegamos ele, passamos ele no dissolver e nós conseguimos
é o nosso Aluminum Oxide e o nosso Silicon Dioxide. Perfeito, perfeito. Beleza? Aqui nós juntamos basicamente eles, os dois. E essa parte do Aluminum Oxide, galera, eu não fiz essa junção aqui de alumínio com oxigênio, porque aqui já gera 2 quando eu faço isso aqui. Quando eu faço essa parte aqui já gera 2, então já é mais que o suficiente. A única coisa que eu fiz para produzir isso aqui é só o Silicon Dioxide, porque como ele gera 1 eu preciso de 2 na receita, então eu deixo eles aqui. Mas bom, aqui tá a mesma coisa, ele processa clay, ele guarda ela lá no nosso drawer. Depois que enche o drawer, vai encher aqui o nosso baú aqui de baixo, que nós estamos usando. Falando nisso, eu tenho que esvaziar ele, como vocês podem ver. Deixa eu só tirar esses dois aqui. E quando esse baú encher, vai parar a fábrica. Por quê? Isso aqui vai parar de produzir por conta da kaolinite, que vai estar cheia, certo? Porque não vai estar conseguindo produzir mais. Então essa kaolinite vai ficar armazenada aqui no nosso baú. Então quando chegar mais ou menos até aqui a kaolinite, ele vai fazer toda a produção parar de kaolinite. Ou seja, essa parte aqui vai parar, consequentemente essa parte aqui para, essa parte aqui para, essa parte aqui para e essa aqui também, essas duas aqui também. E para fazer isso eu tive que usar alguns processos que não foi muito difícil de fazer. Bom, como eu fiz isso? Basicamente eu vim aqui, criei um circuito de lógica e vim aqui e fiz o seguinte. No nosso drawer, por exemplo, da água, vou dar esse exemplo aqui. Quando o item for menor que 3.000, certo? Aqui é a quantidade de itens. Então, se dentro desse drawer tiver menos de 3.000 itens, ele vai mandar um sinal azul. Esse sinal azul eu mando ele para o nosso atomizer, onde nós inserimos água nele. E se ele receber um sinal azul, ele vai lá e vai desligar. Ele vai desligar, porque aqui tá, quando tiver desligado, ele vai ativar. Quando não tiver redstone ativa aqui, ele vai ligar, basicamente. Então seria essa lógica que eu usei. Então eu fiz isso pro resto, né? Aqui tá no de oxigênio. Se chegar menos de 3.000 oxigênio, ele vai começar a produzir aqui na nossa fábrica de oxigênio. Se não me engano é aqui. Cadê? Aqui, bem aqui. Aqui eu coloco aqui um insert de água. Então, quando eu encher mais de 3.000 oxigênios, aqui não vai deixar mais a água entrar dentro daquele carinha e, consequentemente, vai parar de produzir. E essa parte aqui, foi o único bloco que eu usei do Create, é onde está armazenado, se eu não me engano, a nossa kaolinite. A kaolinite está aqui, não é kaolinite, é o mulite. Por quê? Ele é produzido nesta máquina daqui. Ou seja, como vocês podem ver... não tá diminuindo, é porque ainda não tá cheio ali. Mas aqui é produzido do nosso mulite. E aqui ele vem a partir do nosso lápis lazuli. Então, nós precisamos fazer um sinal de redstone chegar aqui para ele parar de mandar lápis lazuli aqui e não encher o nosso barril daqui com mulite. Então, quando chegar mais ou menos até aqui também, a mulite, ele vai mandar um sinal que tá cheio e vai ativar essa redstone. Ativando ela, vai desativar o nosso importing de lápis lazuli nesse dissolver. Por enquanto é isso, galera, que eu fiz. Agora nós vamos pro objetivo do vídeo, que eu tinha que explicar essa parte para vocês, que era bem importante. Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos iniciar o Industrial Foregoing. Não iniciar ele em si, mas nós vamos fazer alguns preparativos para ele. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, ele vai precisar de alguns itens que eu nunca usei e de plástico, que era isso que eu estava preocupado. O plástico, em algumas versões antigas, eu não sei se ainda dá para conseguir plástico da forma antiga, mas a gente precisava de um Fluid Extractor, se eu não me engano. A gente colocava ele numa árvore, era um Latex Extraction, eu não lembro o nome, mas ele tirava o látex da árvore, a gente pegava esse látex, juntava com água e processava ele para fazer o plástico. Porém, nessa versão que eu tô jogando, não sei se isso é do AT68, mas para nós fazermos o plástico do Industrial Foregoing, nós precisamos de rubber. E para fazer rubber, nós já sabemos que nós usamos slime, que eu usei a rubber para nós mexermos no nosso Industrial Contractions. Não sei se vocês se lembram, mas eu usei ele aqui.
Bom, então nós precisamos de slime. Se nós formos ver, o único método que eu farm slime, o único método que eu tenho, era nosso mob trap. Porém, nosso mob trap parou de funcionar. Porque eu não tenho aquele ovinho que fica spawnando mob. Por conta de eu não ter animais no meu mapa. Nós precisamos criar o slime. Tem algumas formas de criar o slime. A principal que eu tô querendo, já que a gente tá mexendo com esse mod muito top que eu gostei do Alchemistry, que é basicamente nós criarmos a slime a partir de um combiner. Nós vamos pegar a proteína com a sucrose, que eu não sei o que é isso, mas a gente mistura com a proteína. Tem outras formas bem mais fáceis, tipo esses poros aqui. É a mesma coisa daqueles poros que eu criei lá em cima para produção de redstone e glowstone. Ele duplica o slime da mesma forma. Apenas esquentando nós conseguimos. Então, caso esse sisteminha que eu for fazer agora para gerar slime pelo Alchemistry não render muito, eu criei uma célula dessa que eu fiz lá em cima, que eu já mostrei para vocês. Essa célula daqui, vou até abrir aqui para mostrar. Fazer um carinha desse aqui e setar ele aqui atrás mesmo, não é difícil de arrumar ele, e deixar ele farmando sem parar, né? Mas aí não teria tanta graça. Então nós vamos mexer com o Alchemistry agora para nós criarmos Slime Ball. E de quebra eu já vou aproveitar e criar um andesito, que nós usamos ele no Create e eu não tenho mais andesito. Além de eu usar nas paredes da nossa base, né? Como vocês podem ver, eu tô zerado de andesito. Se vocês for pesquisar aqui, ó, andesito, eu tenho 15 andesitos. E eu não quero ficar farmando, porque é muito chato, né? Mas, bom, antes de começar, eu não gosto de ficar vindo aqui e tendo sempre que subir para pegar os materiais que eu preciso. Então, eu vou criar um método de nós acessarmos nosso sistema por meio de um controlinho. Que esse controle é esse aqui, o Wireless Terminal Crafting Terminal. Que com ele nós temos basicamente essa interface inteira em qualquer lugar que nós formos andar. Porém, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, nós vamos automatizar ele. Prontinho, já automatizei ele inteiro. Não foi tanta receita quanto eu esperava, né? Foi só algumas. Não vai nem ocupar uma linha, eu acho. Não vai nem ocupar uma linha aqui do meu sistema. E não é só isso que nós precisamos. Obviamente, não adianta nós termos um controlinho e não termos onde colocar ele, onde linkar ele, porque não adianta nada. Como ele vai saber onde que a gente vai acessar os itens, certo? Então nós vamos precisar de já até ficou pronto. Ele precisa de energia, como vocês podem ver, e ele não está linkado. Vou deixar ele enchendo aqui, vai demorar um pouquinho, porque esse charger é bem ruimzinho. Mas enquanto ele vai enchendo ali, nós vamos criando o nosso... Cadê? O nosso MS Security Terminal. Ele serve basicamente para linkar o nosso controlinho no sistema. Nós só vamos usar um, não tem necessidade de pegar outro e colocar em algum outro lugar. Caso vocês queiram colocar ele em algum outro sistema seu, você pode colocar ele em qualquer lugar. Vou deixar aqui mesmo, não vai interferir em nada. E aqui nós colocamos o nosso controlinho. Como vocês podem ver aqui é a interface que nós a interface dele. Aqui nós não precisamos aplicar em nada. Isso aqui é caso nós formos entregarmos um controlinho desse para um amigo nosso. Mas nós podemos escolher se ele vai poder depositar itens, pesquisar, craftar, construir, não sei o que isso serve, mas é basicamente isso. E linkar ele aqui. Como vocês podem ver, ele vai estar não vai estar linkado no nosso sistema, porque ele não tem um range. Então, para nós criarmos um range para ele, vou deixar ele carregando enquanto isso, nós teremos que construir uma anteninha. Exatamente, uma antena. Eu não lembro como que é o nome dela, infelizmente, de um Wireless Buster, que ele aumenta o que é o nome? Ele aumenta a distância que vai funcionar o nosso controle, né? Aqui eu posso deixar ele para captar, e esse aqui eu coloco no pulverizer, que eu tenho um pulverizer aqui, então é só colocar ele aqui.
Beleza, agora eu vou craftar a antena, eu vou pesquisar ela aqui e eu vou mostrar pra vocês o nome dela quando eu achar. Beleza, galera, achei ele, o nome dele é ME Wireless Access Point. Eu posso só pedir pra craftar um mesmo, eu vou colocar em qualquer ponto da base. De preferência, coloque onde você vai mais utilizar, né? No caso, eu vou ir mais pra lá, então vou deixar conectado aqui se tiver canal. Tem canal, então vou deixar conectado bem aqui. Nele eu venho aqui, adiciono o Wireless Buster e ele já vai estar funcionando. Tecnicamente, com esses dois itens e o nosso controlinho, nós vamos conseguir acessar o nosso sistema de qualquer lugar. E agora nós podemos vir aqui e colocar ele num Curio, bem aqui. Nós podemos acessar ele, teoricamente, se nós configurarmos um botão aqui para ele. Eu tenho que configurar ele no Wireless Terminal, ok? Ele pega, eu acho que para tudo. Agora, tecnicamente, eu posso colocar ele aqui no Curio e funciona perfeitamente. Então, era isso que eu queria. Agora, se eu for lá embaixo, na nossa base aqui, querer acessar alguma coisa do nosso sistema, eu aperto basicamente 1 e eu tenho acesso a ele todo. Muito bom isso aqui. Agora, vamos começar a mexer com a parte do Alchemistry. Bom, galera, pra gente fazer o nosso Slime Ball, nós precisamos de sucrose e proteína, como eu tinha falado, certo? A sucrose nós conseguimos fazer a partir do cacto, que é um jeito bem fácil da gente farmar, né? A gente consegue com o cacto a sucrose, a celulose e o nitrato. Esses três eu vou guardar, então eu vou criar mais 3 drawers de começo. E o cacto eu tô farmando da maneira mais simples possível, só colocar um Python Isolator, que são as mesmas configurações que eu fiz ali do outro, desse aqui, por exemplo. Basicamente a mesma configuração. Ele vai ficar aí produzindo pra mim pra sempre, sem eu precisar me preocupar. Por enquanto, eu vim aqui, eu configurei pra entrar energia, o cacto já tá vindo, e aqui vai sair nossos 3 itens, que são esses aqui que eu já configurei. Aqui tá o nosso nitrato, que eu já coloquei um filtro aqui, e vou colocar um filtro pra só entrar nitrato, aqui coloca LOL, input, output, e aqui embaixo eu coloco outro nitrato, porque como eu não vou usar ele neste momento, eu vou deixar ele para ser Void Upgrade, que aí eu não vou ter dor de cabeça no futuro. A sucrose eu não preciso, porque ela eu vou estar controlando por ela, que eu vou controlar no caso. E o nosso celulose eu fiz basicamente a mesma coisa, só que falta a parte do Void Upgrade. Beleza, então a gente vai controlar por aqui a nossa produção. Então eu coloquei aqui basicamente a mesma coisa desse itemzinho do Create, que ele analisa o que tem dentro das coisas. Então, quando essa barrinha aqui chegar a 80%, ele vai enviar um sinal que vai passar aqui para o nosso Redstone Link. E o sinal que ele vai passar será 2 sucroses, porque é isso que nós estamos criando, certo? Então a gente coloca 2 aqui e coloca 2 aqui. Mas quando ele chegar abaixo disso, quando ele passar dessa barrinha, ele vai mandar um sinal e tecnicamente, quando o sinal vir, é para parar de mandar cacto para cá. Assim fazendo o controle dos nossos itens, certo? Beleza, primeira parte pronta. Já configuramos toda essa parte aqui e já temos o que nós queríamos do cacto, que é a celulose, se eu não me engano. Aqui que a gente precisava do cacto era a sucrose. Beleza. Agora nós já temos o primeiro item para nós criarmos a slime. Agora o próximo item que nós precisamos é a proteína. A proteína, você farma ela com qualquer alimento, basicamente, qualquer item que vem de algum animal ou de algum mob. Então a gente vai usar um item mais fácil, que eu acredito que a gente tem no sistema, que é a Rotten Flash. Eu não sei como que a gente está farmando ela, agora que eu parei pra pensar, eu nem lembro como que a gente está farmando. Mas provavelmente a gente está farmando por aqui, ó, nos nossos Hostile Neural Networks, né? Isso mesmo, esse é o nome do mod. Pior que eu parei a produção de zumbi aqui, na produção de ferro, né? Mas eu posso vir aqui configurar para ele produzir do Zombie Piglin, se eu quiser, ou tem flash. Então é bom lembrar disso. Quando eu começar a acabar, eu vou lá e troco ou ligo do zumbi, né? Mas beleza. Agora nós podemos já colocar um dissolver, dissolvendo os nossos Rotten Flash. Se eu não me engano, é o dissolver que faz isso, né? Isso, então deixa eu pegar um dissolver aqui, daquele mod Alchemistry. Deixa eu pedir mais um dissolver e vou criar mais uma célula dessa aqui que eu criei aqui no meio. Vou colocar ela bem aqui mesmo, pode ser aqui.
Bom, galera, eu já finalizei a fábrica, ficou assim, mas eu já controlei tudo. Antes desse corte, não sei se vocês lembram, eu fiz essa parte aqui da proteína, certo? Ela eu já controlei, já fiz o controle dela, e depois faltou fazer a outra parte, que é a parte da sucrose. Que para fazer ela nós precisamos dissolver o nosso cactus, que eu já fiz uma produção lá em cima. E aqui eu tô importando ele pelo Applied pra cá, certo? Então o controle que eu fiz é basicamente aqui atrás eu coloquei aquele Stockpile Switch, não lembro se é esse o nome, mas ele vê aqui a quantidade de sucrose que tem aqui, e caso ela chegue até aqui mais ou menos, ele vai lá e desliga a entrada de cacto aqui, fazendo a produção parar. Então esse método deu para controlar, e depois disso eu basicamente peguei os dois e juntei aqui. Para controlar essa parte da Slime Ball, galera, basta vocês virem aqui, pegar um baú para vocês entrarem com a Slime Ball, no caso eu estou usando esse aqui, e fazer o seguinte comando, bem aqui ó, caso aqui dentro desse baú tenha mais que 10 itens, ele vai mandar um sinal azul. E esse sinal azul eu coloco aqui na produção de slime. É basicamente isso. Eu coloco aqui o sinal azul e aqui eu coloco para desligar a redstone. Assim ele para de mandar os itens para cá, certo? Então é basicamente isso. Não foi muito difícil. E além disso, depois que eu fiz essa parte, eu criei aqui um método para a gente fazer o andesito. Eu basicamente coloco um insertion de silicon aqui. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz para o slime. Eu basicamente vim aqui e falei que quando tiver menos de 10 itens dentro desse baú, ele vai mandar um sinal laranja. E quando ele mandar esse sinal, ele vai parar de entrar com o nosso silicon dioxide aqui dentro dessa máquina. É basicamente isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e de compartilhar, que isso ajuda muito o canal. E eu vou nessa. Falou!